Fala galera, sejam muito bem-vindos aí mais um videozão aqui no canal do Ignitec. Hoje a gente vai falar de uma Iveco Daily. Ela tá perdendo potência, às vezes corta, o cara fala que ela ameaça morrer e daí quando morre não pega mais e fica nesse vai e vem, né? Já faz um tempo que eles estão trabalhando em cima disso, ainda não conseguiram achar o defeito. Então ele trouxe aqui pra gente, eu comecei a fazer o diagnóstico aqui. Coloquei o scanner, já me deu uma falha aqui de pressão de turbo, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu trabalho em cima disso aqui, trabalhar um raciocínio lógico em cima do código de falha, né? Não simplesmente olhar a falha e trocar a peça, né? Como às vezes o pessoal faz por aí, que nem sempre é a peça que está com defeito, né? Mas como descobrir se a peça está com defeito realmente, ou se eu tenho um defeito no chicote, ou o que é que está com defeito, né? Que está acusando isso. Então vem comigo que nós vamos descobrir isso aí junto. Então pessoal, liguei a chave aqui, né? Vou mostrar para vocês a falha que tá gravando neste carro. Vou voltar aqui. Código de defeito, ó, P0236, sensor de pressão do turbo incoerente, tá? É um código presente, ou seja, eu não consigo apagar, né? Ó, a memória não apagada, ele fica presente. Esse outro aqui é do sistema de ar-condicionado, né? Mau funcionamento, alguma coisa ali na linha de pressão, tem um pressostato lá e tal, mas não é nada a ver com o nosso defeito. O que que nos direciona para alguma coisa aqui partindo desse código, né? A gente sabe que o carro ele pode estar ativando uma estratégia de corte ou de perca de potência devido ao controle do turbo, né? Todo mundo sabe que o controle do turbo é muito rígido, ele qualquer coisinha ele tira potência mesmo para proteger o motor, né? Seja falta de pressão, seja excesso de pressão, se ele entender que tem alguma coisa. Então, o que é legal fazer, pessoal? Ó, eu já vi que tem um código de falha, tá? Mas e aí, o que eu faço? Eu vou lá e troco a peça já para resolver o problema? Não, né? Vamos fazer um diagnóstico aqui e eu vou mostrar para vocês como é que é fácil ver se realmente o defeito é na peça, se não é. Aí você troca na certeza, tá? Não tem essa de, vamos testar e trocar para ver, porque às vezes você troca e não resolve, né? Então vamos lá. Pressão do turbo, vejam bem. Isso aqui já chama a atenção porque pressão atmosférica aqui em Maringá é sempre nessa média aqui, tá? 950, 940, não foge disso. Então isso é regra, pessoal. Sempre vejam a pressão atmosférica aí na sua cidade, porque vai mudar. Se você tiver, né, em outra cidade aí mais longe, mais perto do nível do mar e tal, isso aqui não vai ser 950, vai ser 920, talvez seja mais próximo de um bar, talvez seja 990, um bar, enfim. Então fica ligado nisso aqui, porque todos os carros que você está mexendo tem que ser igual, não importa, você está na mesma cidade, entendeu? Não tem por que mudar a pressão atmosférica. Agora não confunda com pressão de turbo ou MAP, que a gente está acostumado a falar, né? Que daí o diagnóstico começa aqui, então, ó. Pressão atmosférica 952, 953, pressão de turbo está mais alta, ou seja, eu tô com o carro só com chave ligada, o carro não está ligado. Eu deveria ter algo muito próximo de 950, né? Porque a pressão atmosférica é a mesma. Eu não tenho pressão de turbo aqui ainda. Eu não deveria ter esse valor de 1024, porque isso aqui é como se eu tivesse aqui 120 gramas já de pressão de turbo, né? E eu não tenho, porque o motor tá desligado. Concordam? Então, começando por aqui o diagnóstico, né? Eu vou ver então por que essa pressão tá marcando 1024, né? Ele tá pedindo aqui 1038 porque seria uma condição de marcha lenta, mas ele tá gravando para mim que eu tenho 1024 e na verdade eu não tenho esse valor aqui. O valor real que eu teria que ter é 950. Por isso que ele grava incoerente, né? Ele tá esperando um valor próximo do sensor barométrico, né, que é a pressão atmosférica, e ele vê que tá acima, então ele fala, ó, tem alguma incoerência no sinal de pressão de turbo. Vamos lá conferir então o que tá acontecendo. Então aqui, pessoal, usando o multímetro mesmo, tá? Pode ser qualquer multímetro, até aquele amarelinho de 40 reais aí vai te servir nesse momento que, obviamente, você tem que saber que ele tá marcando corretamente, né? Para não se enganar no teste. Mas, cara, eu gosto bastante dessa marca, tem bastante multímetro bom. Faixa aí de 80 reais, você compra um multímetro menorzinho,
que já é excelente, não precisa mais que isso, tá? É que eu tenho esse aqui também, mas enfim. Escala de volts, né? Eu vou estar olhando aqui de 0 até 20 volts. Tá ligado o multímetro aqui. A ponta negativa do multímetro eu liguei direto lá no negativo da bateria. E a ponta positiva tá aqui, né? Ó, vou encostar no polo positivo ali, ele vai marcar a tensão de bateria. Beleza. Então aqui o que a gente vai fazer? Eu já desconectei o sensor MAP ali do lugar dele, só deixei o chicote conectadinho aqui, né? Inclusive tá quebrado o conector aqui. Visivelmente assim, tudo normal, né? Não tem nada errado. Ele fica bem aqui embaixo, ó, no caso da Iveco dele, ele fica bem aqui, ó. Tive que desmontar aquela saída aqui de cima, né, do mangote, e afastar um pouquinho esse chicote aqui para soltar. Ele tem um prisioneiro aqui, ó, na ponta do meu dedo. Ele fica bem aqui. Não é tão difícil de tirar não, dá para tirar aí tranquilamente. Então ele tem 4 fios, né? Ó, 4 fios. Padrão, pessoal, quando o sensor MAP ou o sensor de pressão de turbo, nesse caso aqui, tem 4 fios, vai ser 5 volts, 0 volts, que é o negativo da bateria, né, o massa de referência, IAT, ou seja, temperatura do ar, e o outro é pressão de turbo. Só que não necessariamente ele vai estar nessa sequência que eu falei. Então como é que eu vou saber que fio que está aqui? A primeira opção, mais fácil e mais óbvia, é esquema elétrico, né? Você olha no esquema elétrico e vai saber o que é que tem em cada fio aqui, né, correspondente. Só pinar e encontrar. Deixa eu ver se ele foca, mas ó, eu tenho aqui, ó, pino 4, 3, 2 e aqui tem um 1. Não sei se vai dar pra ver, mas ó, começa do pino 4 daqui pra lá, aqui é o pino 1. Alguns conectores não tem essa marcação, então pode ficar um pouquinho mais complexo, mas não muda nada. No nosso teste que eu vou mostrar pra vocês como é que faz do modo raiz, aí vocês vão encontrar bem de boa o que é o que, tá? Então, que nem eu falei, ó, escala de tensão. Vou pegar aqui uma agulha, né? Galera, houve um equívoco aqui. No processo que eu tava aqui gravando, né? O outro vídeo ele ficou virado, tá? Ele ficou virado, então eu acabei que eu não vou conseguir usar ele na edição do vídeo aqui. Não vai dar pra vocês enxergar nada. E nesse meio tempo, obviamente, eu acabei arrumando aqui o problema do carro. Mas eu vou explicar pra vocês o que era, mesmo resolvido agora, né? Eu vou explicar o que era. E fica até o fim do vídeo aí que você vai ver que tem bastante sacada aí de diagnóstico, tá? Não sai do vídeo não. Então aqui, ó, o que eu vou mostrar pra vocês. Tô com a chave ligada lá, tá? Eu desconectei o sensor aqui, pra ficar mais fácil. Tirei ele do lugar dele, né? E a gente vai testar, ver se tá chegando realmente aqui. Agora, que nem eu falei pra vocês, eu acabei resolvendo o problema dele, né? Mas eu vou mostrar do mesmo jeito o que tem aqui, como é que vocês vão testar. Ó, aqui é o pino, vamos ver aqui, pino 1, tá? Então, pino 1, eu tenho que ter um massa. Não tem nada, né? Porque eu tô aqui com o negativo aqui. Duas formas bem facinho pra você ver isso aqui. Inverte rapidinho, pega o negativo do sensor do multímetro, coloca lá na bateria no positivo. Ele tem que dar 12. Ah, mas tá negativo. Sim, porque eu inverti as pontas, mas não muda nada, tá? E outra coisa que você pode fazer, deixa mesmo aqui, ó, deixa no negativo do jeito que tava ali mesmo, conectei no negativo. Vem aqui no multímetro, eu só vou desligar, mas aí eu faço o quê? Coloco para bipar, né? Escala de diodo, e ele vai bipar, tá? Nenhum outro aqui vai bipar, porque não tem conexão direta com o negativo, só esse. Essa resistência um pouquinho alta aqui é devido ao circuito estar energizado, tá, pessoal? Não se deve medir assim, mas é só uma forma que eu uso também para medir quando é um massa. No caso ali, a gente já confirmou que é um massa de referência. Agora vamos pro pino 2 aqui. Uma mão é um pouquinho complicado, mas dá certo. 2,79. Temperatura do ar. Tá certo, né, pessoal? O motor tá desligado, tá frio, não foi funcionado ainda. 2,79. A gente tem aqui um resistor pull-up, né, que vai estar com 5 volts. Eu conectei no sensor, ele vai puxar um pouco isso para baixo, que é uma resistência, né? A gente vai ver depois com o conector desligado, que ele vai buscar 5 volts do pull-up, e vocês vão entender por quê. Então, continuando, agora vamos no 3, que deve ter uns 5 volts. Olha lá, 5 volts,
5 volts, certinho, né? A gente já viu. E no 4 agora o sinal, né? Sinal de pressão, ó. Pressão tudo. 1.10. Muito bem em cima, né? E aí, pessoal, vou explicar para vocês o que foi que eu fiz aqui que já resolveu o problema. No caso, não tinha isso aqui, tá? Esse aqui ficava zerado. Ficava zerado. E era por causa desse fiozinho aqui, ó. Esse aqui não tinha, ele não tava aqui. Esse 5 volts não chegava, tá? Por que que ele não chegava? O defeito tava ali. Por mais que o chicote foi revisado, né? Vocês veem, acabei de falar que o chicote foi revisado. Foi feito reparo em módulo, porque falaram que era módulo, não era módulo. O defeito tá aqui. Falta de alimentação no sensor de pressão do turbo, tá? E o defeito aqui no conector. Eu tirei aqui pra ver e tinha um mau contato aqui. E inclusive daí nesse meio tempo eu acabei resolvendo o mau contato. E aí agora, ó, não cai mais, ó. Vejam que eu tô mexendo aqui, ó. Eu fazia isso aqui, ele ia e voltava, né? Ele oscilava. Então agora, ó, eu tô mexendo, tô balançando o chicote aqui e não tá caindo mais. Eu tô aqui no fio de sinal, tá? No pino 4, né? Onde tem o sinal de pressão aqui. E a gente vai saber agora exatamente se eu tenho um defeito de chicote, se eu tenho um defeito de sensor, né? Usando essa ferramentinha aqui, que é um injetor de sinais, tá? A Motor Forte que vende, ó, é lá da Motor Forte. Se você quiser comprar essa ferramentinha aqui, que é muito show para testar sensor, entre em contato com eles lá, que essa ferramentinha aqui é muito top. Então vamos lá. Aqui eu tenho um injetor de sinais. Eu coloquei aqui positivo e negativo. Ele vai fazer o que? Ele pega a tensão de bateria 12 volts e me dá a opção de trabalhar de 0 até 5, tá? Variável, né? Eu tenho um potenciômetro que é variável. E aqui eu tenho os 3 fios aqui. Esse laranja é o que eu vou usar para injetar uma tensão lá e ver como que o módulo vai responder. Então aqui eu vou deixar a princípio com 1 volt, tá? E eu vou colocar aqui, ó. Vou usar aqui mesmo nessa agulhinha aqui, ó. E aqui eu tô então fazendo o que? Injetando um sinal direto no módulo. Ah, Gabriel, não vai estragar tudo, queimar aí. Não. Toma cuidado para você não injetar a tensão maior do que 5. Só isso, não tem problema, tá? Sendo menor aqui não tem problema nenhum. Obviamente você tem que saber exatamente o fio de sensor que você vai espetar. Aqui eu sei que o fio 4, o pino 4 é a pressão do turbo, ele lê tensão, eu posso injetar tranquilamente. Coloquei 1 volt aqui. E agora a gente vê no scanner se isso vai se alterar, né? Lá na leitura dos parâmetros a gente vê como é que vai comportar. Então eu venho aqui, ó, já viu que baixou um pouquinho, né? Ó, 909, ele tava ali com 970. Então o que que eu faço aqui? Eu vou colocando, eu vou mexendo no potenciômetro e olhando aqui, ó. Ó, mexi quase nada, já foi 1035. Vou aumentar a tensão, ó. 1100, 1200, 1300. Isso aqui é o que, pessoal? Eu tenho certeza absoluta que a central está interpretando. Ó, agora eu vou voltar o potenciômetro. Eu subi, eu vou começar a voltar. Ó, tô voltando, ele vai descendo, tá? Então quanto maior a tensão em volts aqui, maior vai ser o resultado lido aqui no scanner, tá bom? Então aqui, ó, essa ferramenta serve para isso. Você consegue injetar um sinal, vai olhando no multímetro aqui, e isso serve para duas coisas. Primeiro, eu vou colocar a pressão atmosférica lá no scanner e a gente vai ver aqui quanto que vai medir. Coloquei então, ó, 949, cravado, hein? Nunca mais. Coloquei através daqui, tá? Quanto é que ele tá medindo, ó? 1.7. Então eu sei que no meu sensor aqui, se ele tá bom, se ele tá perfeito, eu tenho que ter exatamente essa medida também. Então aqui eu vou usar o próprio carro como bancada, né? Eu coloquei aqui, ó, pino 1 branco, pino 3 vermelho, pino 4 é o sinal que vai ser o verde. O pino 4 já coloquei no multímetro, tá? O negativo eu deixei lá mesmo na bateria e eu vou usar essas duas pontinhas. Aqui eu tenho 5 volts e aqui eu tenho massa de referência. Mesma coisa de ligar na bateria. E da onde vem essas pontas? Elas vêm aqui, ó, do injetor de sinais. Ele serve para isso também, tá? Para testar sensor na bancada. Aqui eu tenho uma saída 5 volts direto, ou seja, eu vou conectar isso aqui e eu alimentei o meu sensor com 5. E aí vejam que já teve um resultado ali, mas tá errado, né? Falta o terra.
Agora eu vou ligar o terra no pino 1 aqui e lá temos o nosso 1 volt e pouquinho. Eu tinha 1,7, né, injetando o sinal para ter pressão atmosférica. Aqui eu tenho 1,9, né, alimentando o sensor fora do carro, externamente. E a gente vê que está muito próximo, quase igual, né? Então o sensor está perfeitamente funcional. Outra forma que você pode fazer também, o ideal é com uma bomba de pressão, né? Mas eu vou soprar ele aqui, ó. Ó, coloquei pressão positiva, como se fosse pressão de turbo, e agora eu vou puxar. Ó, fiz vácuo nele, né? Usando a boca aqui, e ele respondeu para os dois lados. Então, sensor não tá perfeito. E aí, galera, como que é o jeito certo de testar isso aqui para você saber se ele tá bom ou não? Lógico, esse aqui eu tenho na mão aqui, então fica bem mais fácil de testar, né? Vai lá no próprio módulo, onde ele fica fixado. Importante ver a posição que ele vai no conector. Vamos supor, ele vai assim, ó, com a trava para cima, então você vai seguir o mesmo lado aqui, tá? Que nem ele tá com a travinha para cima, então eu coloco no pino aqui que ele vai, né? Eu sei que todos os pininhos aqui do meio eles são fininhos, iguais. Então vejam, ó, eu só encostei em cima. Deixa eu ver se eu consigo aproximar. Eu só encostei em cima do pino, ó, ele já deu uma resistência, ó. Ele tá batendo já, ó. Quase nada ele tá entrando. Ou seja, se eu forçar, ele tem que entrar daí, ó. Ele tem esse balanço, mas vejam que ele não tá frouxo, ele tá firme. E eu consigo sentir aqui com a mão que ele tá firme, né? Obviamente, quando ele estiver montado no conector, ele vai ficar bem retinho aqui, não vai ficar fazendo esse balanço, né? Mas o que é importante? Coloca aqui, ó. Ele não pode passar direto, ó. Eu tô colocando, ó. Ele tá bem firme, tá? Aqui no começo ele já tem que ficar firme. Se ele passar assim, quase completo, para depois dar um aperto, o seu defeito vai estar por aqui. Galera, então olha esse aqui, ó. Esse é os 5 volts do sensor de pressão de turbo, tá? Vejam bem, mesmo eu tendo reapertado ele, olha o jeito que ele ficou. Isso aqui eu vou ter que reapertar de novo, e se não conseguir reapertar, eu vou ter que substituir, tá? Vou dar um zoom aqui. Ó, viro ele pra frente, igual eu falei no outro, né? Uma mão é meio complicado, mas vamos lá. Ó, encaixei. Vejam que ele não tem resistência, ó, nenhuma. O outro lá, a gente encostava que ele parava, né? Esse aqui não, ó. Livre, entendeu? Isso aqui, na hora que colocar o conector, ele não vai dar um bom contato. E aí eu tenho aqui esse que já tá crimpado, né? E eu vou substituir ali. Vou colocar esse aqui mesmo, é original, foi tirado de um chicote original. Vou fazer a troca. E aí tem aquele mito, né? Solda, não solda? Cara, faz a soldinha bem feita, num lugar que ela não fica mexendo, para não quebrar. Só isso, tá? Pode soldar, coloca um termo retrátil em cima bonitinho, não vai dar problema não. Inclusive, aqui tá tudo, né, originalzinho, mas ó, já vejam que já tem um reparo aqui, ó. Tem um reparinho aqui, esse chicote foi mexido, né? Então o pessoal fez alguns reparos aqui para dentro. Então aqui, né, galera, resolvido lá o problema. Vou funcionar ela. Ó, já pegou. Vejam, em marcha lenta tem que ficar também, ó, bem igualzinho, né? Não tem a pressão de turbo, então por mais que a referência tá pedindo 1037, o que seria, né, acelerando já um pouquinho, tem que estar bem igual, tá bom? Aí agora, se eu acelerar aqui, obviamente ele vai dar pressão de turbo e vai subir aqui. Ó, foi para 1000 e pouquinho. Olha lá, né? Então agora o sensor responde. Antes eu não consegui funcionar ela porque estava tirando um vazamento ali, mas ela ficava travada naquele 1000 e pouquinho aqui, e você acelerava, ele não respondia, né? Por isso que ela perde potência e tal. E aqui, ó, não tem mais a falha, né? Ficou só essa aqui mesmo que... Então aqui, galera, fazendo um teste on-board aqui, ó. Veja bem como é que tá a pressão de turbo, tá oscilando, ó. Estamos numa estrada de chão, né? Propositalmente para fazer ela se mexer bastante, pular bem, né? E tô olhando aqui pressão de turbo e massa de ar, né? Que é o MAF. Então, ó, a gente parou aqui agora.
estabilizou a pressão de turbo. Então vou até pausar aqui, vou voltar. Ó, esses picos aqui que tá dando para baixo não é normal, não é que tá oscilando porque tá acelerando menos, mais, é porque isso aqui é um problema de chicote, né? Já foi revisado de chicote, lembrem, mas isso aqui provavelmente é um mau contato em algum lugar, né? Porque fio não é para ser, mas é para ser um mau contato. Do mesmo jeito que tinha um mau contato lá no 5 volts, ele vai estar esse mau contato lá no plug da central, certeza. Galera, ela até apagou na pista ali porque, ó, o defeito ficou bem expressivo agora. Aqui deu pra ver nitidamente, ó. Nesse momento que ela apagou, ó, morreu. Ó, também, ó. Teve hora que o MAF também fez, olha lá. Ó, caiu a 0 também. Então veja bem, não é só isso aqui que tá caindo, aqui também, ó. Pessoal, então aqui, ó, desmontei o conector para achar os maus contatos, né, que a gente tá vendo lá. Esse dito cujo aqui, que tá sem o terminal, esse aqui é o fio de sinal do pressão de turbo, tá? É o fio de sinal de pressão de turbo que vem daqui, que a gente testou. Horas tinha 5 volts, horas não. Esse aqui é o do sinal, tá? O que acontece? O terminal dele tava com um trinco bem aqui, assim, ó. Não vai focar. Mas ele tava com um trinco, eu tenho alguns aqui. Ele tava com um trincozinho aqui, bem aqui no pé aqui. E aí quando eu tirei ele pra fora pra fazer o reaperto, né, que eu reaperto isso aqui e monto de novo, ele acabou quebrando. Então eu já vou substituir ele. Galera, uma coisa legal aqui também, ó, usando o próprio scanner. Tem que deixar ele de lado aqui. Usando o próprio scanner, vou mostrar um macete aqui pra vocês. Vocês viram que tá gravando aqui, P0190, sensor de pressão combustível, mau funcionamento. Eu vou apagar essa falha, ela vai sumir, vai ficar só do AC. Tá focando, beleza. Leituras, pressão do rei, eu vou colocar em modo gráfico, fica mais fácil de ver. Agora você localiza aqui, né? Eu sei que ele fica bem aqui atrás, e vejam bem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Olha lá, tô mexendo em cima do conector, tá? Ó, em cima do conector aqui, vocês veem que ele tá dando uns picos pra cima ali, ó. Vai pra cima, vai pra baixo, vai lá em 400 bar, volta, ó, 350, volta, tá? Isso aqui também é uma forma, tá? É que aqui é um mau contato muito grave, senão não pegava, tinha que ser com o osciloscópio. Outra coisa, ó, mexendo aqui, vejam que, ó, não altera, tá? Ó, mexendo aqui da mesma forma. Então, além de defeito aqui, eu ainda tenho defeito nos sensores, atuadores e sei mais o que lá. Quando eu for achando, eu vou mostrando. Isso aqui é um teste legal, às vezes não pega no scanner se for muito rápido, né? Aí tem que ser com o osciloscópio, mas nesse caso aqui deu pra ver. Galera, tudo fechado aqui então. Já coloquei as capas, né? Apertei tudo que eu tinha soltado ali para testar. O MAF tá no lugar. Fechei aqui o conector certinho. Coloquei a abraçadeira para segurar os fios aqui. Tudo originalzinho do jeito que tava, né? Resolvemos vários maus contatos que tinha aí no chicote aí. E já andei bastante com ela, tá resolvido. Então é isso aí, galera. Tá resolvida a nossa daily aqui. Ela não cortou mais, eu andei um montão com ela hoje mesmo, ontem também, depois de fazer aquele reaperto nos terminais do módulo e do sensor do rail e do MAF e do MAP, que seria a pressão de turbo, né? E todos aonde eu mexia tinha defeito, cara, entendeu? Vai passar alguma coisinha aqui que eu não gravei no vídeo, mas assim, eu mexi tudo ali, parte desse chicote que foi revisado. Eu tive que revisar tudo de novo, tá? E tinha defeito um atrás do outro. Vocês viram aí no decorrer do vídeo que tinha vários terminal frouxo e coisa e tal. Tinha mesmo, tinha bastante ainda. Então, vejam bem, fique esperto, porque um chicote revisado não significa que o chicote tá bom, tá? Hoje tô de blusa até em cima aqui, que tá frio pra caramba aqui em Maringá, cara. Tô fazendo aqui uns 6, 7 graus hoje. Bem friozão. Então é isso, galera. Vejam bem, não sei se vai pegar aqui na
câmera, ó, tem até um um pouquinho de terra ali que choveu bastante, né? Eu fui andar na estrada de terra justamente para simular bastante tranco, né? Mexer bastante a van para cá e para lá e curva, né? Estrada de terra é bom para fazer isso. E ela tá resolvida, tá aprovada. Vamos entregar agora pro cliente aqui. E fica a dica então, sempre que você pegar aí um carro que tem esses defeitos intermitentes, que horas ele perde alguma coisa, algum sinal. Se tem falha no scanner, cara, trabalha em cima, mesmo que a princípio você não ache nada, você testou ali na hora, tá tudo certo, faz um teste dinâmico, mexe no chicote igual eu mostrei ali, espeta multímetro, espeta osciloscópio, vê no scanner, mexe no chicote, vê se responde, tá? Se tem alguma oscilação, ruído, que seja. Porque nesse caso aqui, né, se eu falasse, ah não, então o problema não é chicote, eu ia estar até agora aqui mexendo em várias coisas e não ia ter achado nada, tá? Então assim, ó, análise de parâmetros no scanner, usa as ferramentas certas na hora certa, né? Vai ter hora que você consegue resolver só com o scanner, vai. Tem hora que tem que ter osciloscópio, tem hora que o multímetro te ajuda. Então, sabendo a hora certa de usar cada ferramenta, fica muito mais fácil de fazer o diagnóstico. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. Passei bastante dica técnica aí, né? Como reparar chicote, testar uma contato, isso e aquilo. Se você gostou, compartilha aí com aquele teu amigo que às vezes tem um receio de mexer ali no chicote, mexer nos terminais, tem um medo, né? Sabendo fazer da forma correta, não precisa ter medo. Mete a mão ali que vai achar o defeito certeiro, tá? Então, deixa o like aí se você gostou, se inscreve no canal para dar uma força para nós. E é isso, até mais aí.